Que alegria. Abra sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículos 11, 12, 13 e 14. Eu quero compartilhar uma palavra com todos os irmãos, e essa palavra não é extensa. Hoje nós temos muitas coisas para fazer, tem até a apresentação das crianças, já deixa, né? Tá ok? Já está tranquilo? Então, depois da mensagem, as criancinhas já fica meio pronta aí para a gente. Amém? Glórias a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos ler o final disso aqui? Porque tem um negócio no meu coração ardendo hoje. E hoje eu não prego mais do que 20 minutos aqui. Estou pregando sobre Jesus, é o suficiente em 6 meses, por todos os domingos nessa igreja. Esse congresso eu resolvi sentar para ouvir os irmãos pregarem, que graças a Deus e modéstia à parte tem envaidecido muito o meu coração, os pregadores dessa igreja. Todas as palavras que foram pregadas com bases bíblicas, extremamente cristocêntricas, com começo, desenvolvimento e conclusões, todas reveladas com derramar do Espírito Santo. E eu louvo a Deus, porque a nossa parede é preta, mas tem muita palavra aqui, irmão. Graças a Deus. Amém ou não amém? E eu quero compartilhar com você de mais uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Vamos ler de novo 11, 12 e 13. Agora eu vou ler o que está na tela. E digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemo-nos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Diga assim: revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Diga: não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. No 3, 1, 2, 3, concupiscências. Aplauda Jesus por essa palavra. De fato, qualquer ideia que nós tenhamos em querer falar acerca do crescimento e da vida de Jesus é extremamente encorajador a avançarmos pela linha tênue
do sobrenatural. Qualquer tipo de palavra, expressividade, qualquer tipo de ideia ou de definições que tenhamos no que tange a conclusões para falar de Jesus será frustrada, porque de fato nós não conhecemos a esse Deus. Quanto mais eu estudo sobre Jesus, mais eu sei que ele era extremamente profundo em glória, profundo em ciência, profundo em sabedoria, profundo em mistérios que o mundo jamais poderá ser dado e revelado. E o interessante é que tudo que sabemos acerca de Jesus está precisamente nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o interessante é que esse João, que escreveu o evangelho, ele diz que se fôssemos relatar todos os milagres que Jesus fez, nem todos os livros do mundo poderiam comportar. Então uma verdade nós temos, é que nós não sabemos nem a metade de quem foi Jesus aqui na terra. Mas uma outra verdade também enche o meu coração, que o pouco que sabemos é muito para sermos baseados no Senhor. Eu não preciso saber muito dele, porque o pouco dele supera todas as minhas expectativas. A suficiência de Jesus é tão grande que somente por um milagre eu poderia já seguir ele pela vida toda. Pelo diálogo que ele teve, nem em milagres, em uma conversa que ele teve com Nicodemos no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, eu já poderia servir ao Senhor. Quando ele fala, João, ô Nicodemos, o Bruno gosta disso, quando ele fala, ô Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele falou, Senhor, como eu, já sendo velho, tornaria ao ventre da minha mãe para nascer? Ele falou, não, meu filho, o que é da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. A questão não está atrelada em coisas da carne, Nicodemos. Você participa do Sinédrio, é um dos 70 importantes, e isso não explicaram lá, porque isso não tem na teologia, isso tem somente em contato direto. O pastor Douglas falou essa manhã que tem gente que só tem capacidade de chamar Deus de pai, por quê? Porque não tem intimidade de filho, e aí vê ele como um Deus. Mas o bom é que além de pai, além de Deus, ele também é o nosso pai, e aí o Senhor vai externar para ele intimidade, e vai falar, Nicodemos, aleluia, é necessário nascer da água e do Espírito, porque aquele que nasce da água e do Espírito nasce em uma nova vida. E ele vai dizer, e por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E quando eu falo de vida eterna, eu começo a lembrar da criação. Irmãos, por quê? A minha pergunta foi essa: por que nós aprendemos na 6ª série que a lei da vida é nascer, crescer, multiplicar e morrer? E mesmo assim, em toda morte de parente perto, a gente sente muito, a gente fica desesperado, parece que vai acabar a nossa vida. Sabe por quê? Porque o homem não foi criado por Deus para morrer. Pega isso, a morte é a consequência do pecado. Como Deus não criou o homem para pecar, Deus também não criou o homem para morrer. Irmão, isso aqui é a loucura. A pessoa está 10 anos no hospital à beira da morte, a qualquer momento vai morrer. O médico falou, vai morrer, e quando morre a gente não aceita. Por quê? Porque a morte não combina conosco. E já que a morte não combina conosco, eu tenho uma palavra para liberar quem está em vida. E a palavra do Senhor é que tudo aquilo que estava morto, glória, tudo aquilo que parecia que iria acabar, Deus está dizendo, eu trago a vida. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e nós estamos revestidos em Jesus. É o que o texto diz, que nós temos que ser revestidos em Jesus. Jesus Cristo. Meu pai falou hoje de manhã, Jesus o Cristo. Quando a gente fala Jesus, que coisa brilhante, pai. Quando falamos Jesus o Cristo, ele ainda é terreno. Mas quando falamos Cristo Jesus, ele já é celestial. Porque Cristo é a palavra mais próxima do grego para Messias, que quer dizer ungido.
Ele foi ungido. Isso daqui é algo muito interessante, porque mesmo sendo Deus, ele se submeteu. Paulo escreve isso, né? Ele se submeteu à unção. Ele se submeteu a ser semelhante a nós. E a frase que eu sempre gosto de falar em dias de batismo é que o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser filhos de Deus. Então é exatamente essa troca. E falar de eternidade é falar do princípio. E algumas perguntas essa madrugada tomou conta do meu interior e essa manhã. E uma primeira foi: por que será que Deus criou o homem no 6º dia e não no 1º? Me perguntei isso. Por que fez tudo e por último fez o homem? E aí depois do homem ainda fez a mulher. E a mulher irmão, a mulher é a forma melhorada do homem. A mulher é feminista agora, deram até glória. A mulher é a forma melhorada do homem. Deus fez o homem e falou: tá bom. Porque Deus vai criando tudo e vai achando bom. Mas quando Ele cria o homem, Ele acha muito bom. E Ele faz a mulher que é a coroação da terra. Sabe por quê? Segura essa. Sabe por que Deus não criou o homem no 1º, no 2º, no 3º, no 4º nem no 5º dia? Teve que criar no final? Oh glória. Porque Deus não queria que nas coisas que Ele fez, que Ele criasse como arquiteto do mundo, tivesse opiniões alheias. O que é de Deus não precisa de opinião terrena. Tem coisas que Ele estabelece para todo sempre que nunca será destruída, ó glória. E aquilo que pode ser destruído pode ser criado pelos homens, mas o que é de Deus permanece para sempre, ó glória. Alguns reinos já entraram, já saíram, algumas pessoas já nasceram, já foram, alguns reis já entraram e já não existe mais. A Babilônia era grande, cadê a Babilônia? Roma foi o maior império e Roma hoje é uma cidade. Aonde está os grandes faraós? Irmãos, estão mumificados dentro de tumbas que não tem mais valor nenhum, mas a existência da criação permanece de pé. O que Deus estava dizendo não tem como confundir criatura com Criador. É por isso que o ateu não acredita em Deus, porque não vive pela fé, porque não tem explicação científica de criaturas para aquilo que é o Criador. Sabe por que nós nunca vamos entender a criação de Deus? Me pergunta por quê? Porque nenhum homem estava lá. Ele fez por último por isso. E eu estava estudando esses dias, eu gosto de estudar sobre questão da criação. E algumas coisas me trazem muita curiosidade no que tange a ciência. Primeiro, isso daí a ciência não pode explicar. Eu tenho algumas enfermeiras aqui. A ciência não pode explicar como o osso se forma no ventre da mãe. Não tem como explicar isso. Até hoje. Porque a mulher libera algo para criar osso. E por que depois não cresce quando não tem filho? Era para criar também. É o dom da vida. Porque tem coisas que só podem ser liberadas quando tem vida. Pastor, tem algumas coisas que não estão nascendo na minha vida, porque você está morta, você está morto. Mas hoje é o dia que o Senhor quer trazer vida à sua existência. E quando nós estamos debaixo de uma palavra, não é por causa do neném, não é por causa do corpo, é por causa da vida. Quando tem vida, tem dispensação, tem liberação de matéria de Deus, tem liberação de bênção. Quando tem vida, tem algo separado para quando não existe vida. Então o propósito da existência é maior do que quem existe. E aí o cordão umbilical, eu achava que era o sangue da mulher que nutria a criança pelo cordão umbilical, e não é. O cordão umbilical leva exatamente, sabe o quê? A comida que a mulher come, os nutrientes da comida, e não é pelo sangue. Porque se você se alimentar só de sangue durante 9 meses, você morre ou fica vivo? 9 meses bebendo sangue. Se você não for nenhum parente do Drácula, meu filho, você vai morrer. Então não tem como uma criança que está em formação viver do sangue. Ela vive da comida, dos nutrientes. E isso abriu a minha mente. Por quê? Porque isso aqui explica por que Jesus veio da mulher. Sabe por que ele veio da mulher? Porque ele era puro. E para vir da mulher, ele não podia ter contato com o sangue da mulher, porque o sangue do pecado adâmico estava entranhado nele. Em toda geração. Existe uma teoria que baseia os cromossomos e diz que todos nós somos irmãos por conta de um cromossomo que é replicado em todo ser humano. Todos nós somos irmãos.
Todos nós viemos de uma origem. Se nós formos diminuindo e avançando, voltando com a árvore genealógica, nós vamos chegar a uma definição: que o homem veio de uma mulher e de um homem, independente do país, independente da cor, independente da raça, independente do local. E o interessante é que Jesus não poderia ter vindo da mulher. Ele não poderia se alimentar, a placenta, o cordão umbilical não poderia passar sangue, porque senão o sangue da mulher seria dado em Jesus. E aí ele diz: não, é a nova aliança no meu sangue. Jesus não dá continuidade a nada, ele começa a reescrever a história. E ele reescreve a história a partir dele. Foi por isso que, aleluia, não pôde ter vindo de José, porque nos cromossomos de José teria contato do que tange a DNA de sangue. Jesus não tem DNA de José. E aí se cumpre a palavra quando aparece aquele anjo e falando: mulher, bendita és entre as mulheres. Por quê? Porque você se encontra grávida e é do meu espírito. José, eu estou aparecendo em sonho aqui. Ô José, Maria se encontra grávida, mas não se preocupe, sabe por quê? Porque é do meu espírito, eu entrei nela. Eu quero que você entenda que quando o homem pecou lá no Éden, tudo estava determinado a morrer, porque o salário do pecado é a morte. E aí ele vem na terra, se esvazia da tua glória, desce à terra para que ele fosse suficiente a nós. Ele não é suficiente a nós numa totalidade. Isso aqui é muito interessante. 1 segundo da vida de Jesus já é o bastante para a gente seguir a Ele. E aí eu quero basear essa mensagem por 3 coisas aqui. Por dois pensamentos só. Quantos pensamentos? 2 pensamentos, que eu falei que eu vou pregar 20 minutos. O primeiro pensamento: irmãos, Jesus é tão suficiente que nós temos que nos manter acordado. Olha para a pessoa mais linda que tiver aí e diga: acorda, crente. Vamos lá no versículo 11, coloca para mim o verso 11. Olha o que diz o verso 11: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vós despertardes do sono. Existe um espírito de apostasia que tem tomado conta do nosso meio, do nosso povo. Nunca se ouve pessoas tão insatisfeitas com tudo que está acontecendo. Você é insatisfeito com o marido que você tem, ou com a esposa que você tem? Você está insatisfeito com o carro que você tem? Você está insatisfeito com o salário, com o trabalho que você tem, com a roupa que você veste? Você não gosta muito do seu cabelo? Hoje, por qualquer coisa, a gente está insatisfeito com as coisas. Tudo tem nos incomodado, porque nós estamos com a perspectiva de olhar terreno, enquanto Paulo escreve aos Romanos falando sobre uma perspectiva espiritual, uma perspectiva do céu. E ele vai dizer assim, que já é a hora de vós despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto quando do princípio que cremos. Eu quero liberar uma palavra para uma pessoa aqui, e eu vou aplicar muito rapidamente para você crer. Irmãos, está mais perto da gente para o céu. Eu não sei se isso vai te alegrar, porque isso não alegra quem não está firmado em Jesus. Mas Jesus é tão suficiente que só em saber que eu vou estar perto dele em pouco tempo, isso já tem alegrado o meu coração. Eu quero liberar isso para você aqui hoje. Irmãos, aleluia. Jesus, ele vai fazer algo tão grande, continua fazendo algo tão grande na nossa alma, tão grande no nosso coração, que já está nos levando para próximo dele, ao ponto de nós termos que nos alegrar. E eu não preciso saber muita coisa, eu só preciso saber o que ele quis que eu soubesse. E aqui está uma questão: quando nós queremos descobrir coisas que não têm que ser descobertas, falar coisas que não precisam ser ditas. 1 Tessalonicenses, abre lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6, vai colaborar para esse pensamento, que nós temos que acordar. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sabe por quê? A palavra ser sóbrio aqui está atrelada a nós não estarmos dormindo, porque tudo que Deus quer é que nós tenhamos noção do que esteja acontecendo. O bêbado não tem noção do que está acontecendo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? O bêbado não sabe o que está acontecendo muito. E outra coisa, eu vi ontem um vídeo no Instagram de um cara bêbado lutando com o poste.
O menino bêbado, ele fazia assim, entra então, e dando soco no poste de verdade, dando chute. Eu falei, meu Deus, bêbado. Porque ele não tem noção das coisas. Ele acha que poste é uma pessoa. Ele começa a entender as coisas totalmente diferentes. E a pessoa que está dormindo, as coisas vão passando. Eu lembro uma vez, na Copa de 2002, foi 2002 que teve a Copa de madrugada, não foi? A Copa da... Não, 2002 não. 2002 foi a Alemanha. 2002 foi aonde? Foi a Alemanha? Então, Coreia e Japão, né? Foi isso? Aí, 2002, eu lembro que eu queria ver muito jogo Brasil e Inglaterra, irmão. Aquele gol que o Ronaldinho Gaúcho, aquilo ali, deve ter visto algum vídeo meu para fazer aquilo, que ele chutou para tentar cruzar e fez um golaço. Quem lembra desse gol? Irmão, eu estava doido para ver aquele jogo. E eu lembro que eu estava tão ansioso para ver, que eu gosto de futebol. Não é à toa que eu pareço com o Neymar. Tem algumas coisas que ligam a gente no mundo. Uau. E aí, a única coisa que divide é a conta bancária, alguns dígitos, né? E aí, eu lembro que eu fiquei tão ansioso para ver o jogo que eu não consegui dormir de tarde. E eu estava ansioso para ver e preparava. E aí eu combinei com os meninos para de repente fazer um churrasco e fazer um negócio. E aí o tempo foi passando e foi se aproximando do jogo. Eu estava tão ansioso, tão feliz, tão ansioso que eu fiquei esperando. E eu falei, eu não vou levantar para não me cansar. Já vou tomar um banho e ficar pronto para não atrasar. E eu sentei no sofá esperando, comecei a ver televisão. O que aconteceu? Meu Deus, eu dormi. E aí passou o jogo, eu já acordei de manhã e eu não vi aquele jogo. E todo mundo postando do gol do Ronaldinho Gaúcho. E eu fiquei com uma raiva até hoje, quando passa a reprise desse gol, me dá um ódio no coração. Porque eu me preparei tanto para ver o jogo, eu criei tanta expectativa e eu não consegui acordar. E eu aprendi uma coisa, uma lição. O jogo aconteceu, aleluia, foi no horário combinado, mas eu não estava pronto para ver aquele jogo. Eu me preparei da forma errada. Eu não tinha que ter, por causa da minha ansiedade, não ter descansado. E tem gente aqui assim, aleluia, que Deus prometeu, a pessoa está esperando algo em Deus, mas tem se preparado do seu jeito. E eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Essa é a noite que Jesus está te despertando, para que você possa acompanhar e ver o trabalhar do Senhor em cada sentido. Ele trabalha na tua casa, Ele trabalha na sua família. Eu vou liberar essa palavra, irmão. Quando a promessa se cumprir sobre a sua casa, você vai estar vivo, você vai estar de pé, e você estará glorificando o nome de Jesus. É aquele hino, você chorou, você pediu tanto insistiu. Irmãos, eu quero liberar o que você tem pedido a Deus, em nome de Jesus você vai receber. Então, não durmamos, pois, com os demais. Mas tem gente que está, irmão, clamando, pedindo a Deus tanto tempo. Aí não chegou na hora que ele esperava. O que ele fez? Abandonou a igreja. Desistiu. Foi porque Jesus não foi o suficiente para você. Nós não podemos chegar aqui e nos aproximarmos do Senhor por conta dos nossos interesses pessoais. O evangelista Yuri falou isso aqui ontem. Nós não somos... Não podemos ser levados, guiados pelas coisas da terra. Nós temos que servir a Jesus por causa dele. Eu falei no congresso de missões, nós não temos que fazer missões por amor às almas, não. Nós temos que fazer missões por amor a Jesus, porque vão ter almas que vão decepcionar a gente, vão ter almas que vão fazer muita coisa errada com a gente. Eu lembro que agora eu vi no Fatos Desconhecidos um missionário que foi numa ilha na Índia, que é a ilha mais distante de todas. Nunca ninguém pisou lá. São os indígenas. Ele tentou ir pregar a palavra de Deus, o americano. E quando ele chegou perto, num barquinho dele, para tentar pregar a palavra, ele foi alvejado por uma flecha no coração e morreu. Gente, aleluia. Era o amor pelas almas. E quem ele estava amando matou ele. Às vezes acontece isso com a gente. Meu Deus, a gente ama, a gente cuida. E quem a gente mais ama, quem a gente mais cuida, vai flechar a gente no coração e vai matar a gente. Mas mesmo assim, aleluia, Deus é o Deus que nos renova. Deus é o Deus que nos levanta. Deus é o Deus que cuida da gente. Ele é aquele que é suficiente a nós. Porque quando alguém flechar o nosso coração para nos parar, oh glória, eu continuo no propósito, porque eu estou fazendo por Jesus. E quando eu for decepcionado, eu continuo no propósito, porque eu estou fazendo por Jesus. E quando não der certo o que eu quero, eu continuo no propósito, porque eu estou fazendo por Jesus. E nós precisamos colocar Jesus no centro da igreja.
Esse é o nosso problema. Jesus não tem sido o centro da igreja para a gente, do evangelho. Irmão, se hoje você perdesse o que você mais ama, você continuaria servindo a Jesus? Quem é que você ama? Seu filho? Sua filha? Seu casamento? Seu trabalho? Sua casa? Seu carro? O que envaidece o seu coração? E se Deus tirasse de você hoje, você permaneceria assim? Então, em nome de Jesus, irmãos, que Jesus seja suficiente ao ponto de nós despertarmos dessa indolência espiritual satânica que tem tomado conta da igreja. Quantas pessoas estão aqui hoje e ainda não chegaram? Consegue entender isso? Quantas pessoas sentaram em uma dessas poltronas, mas ainda não estão aqui? Porque o seu problema é tão grande que você não consegue ver Jesus nisso. Sabe por que a pessoa rouba? Sabe por que a pessoa faz coisas erradas no que tange a questão de dinheiro? Porque ela não tem fé que Jesus pode entregar para ela. Paulo vai nos despertar para isso, pela suficiência de Jesus. Olha para a pessoa mais linda aqui depois de mim. Olha para essa pessoa e fala assim: acorda, crente. Eu estou preocupado com isso, porque a vinda de Jesus está tão próxima, irmãos. Nós temos visto todos os dados, todos os sinais da volta de Jesus. Quem tem visto fala assim: eu estou vendo. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria pandemias. Quem viu alguma pandemia aí fala: eu estou vendo. Furacões e maremotos. Quem viu isso, diga: eu estou vendo. Terremotos, diga: eu estou vendo. Filho contra pai, pai contra filho. Quem está vendo isso, diga: eu estou vendo. E por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. É um demônio que tem tomado conta do mundo. Lembra, minha avó sempre fala isso, que o espírito natalino está acabando. Não é aquele espírito que a gente tinha, aquele lance do Natal, do encanto, das neves, da neve, das árvores branquinhas no Brasil. Quem dera. Jesus é suficiente para a gente. Tudo vai passar, irmã Valdete, tudo. Mas o Senhor nunca vai passar. Ele era e Ele é. E Ele sempre será suficiente na nossa vida. Pregar esse evangelho é um pouco complicado, sabia? Porque esse evangelho não agrada o nosso coração. Esse evangelho não é um evangelho de cura. É o que o irmão dele no Marçal canta: se ele fizer, o amém. Se não fizer, também está tranquilo. Vamos seguir. Porque só o prazer de saber que eu sou filho dele. Eu lembro que no quartel eu conversava com os capitões, eu conversava com os tenentes, eu fui praça e eu conversava com eles, mas parecia, eles falavam: Balbino, parece que tu tem um rei na barriga. Eu falei: eu não tenho um rei na barriga, eu tenho um rei no coração. Eu sei quem me chamou, eu sei quem anda comigo. Eu sei qual é o meu chamado, eu sei com quem eu ando, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, eu sei o que me espera, e eu quero que você entenda isso. Eu vou levantar, irmão, aleluia. Não é olho altivo, não é nariz em pé, é cabeça erguida, é saber que Deus é contigo, é saber que o maior benefício que nós vamos ter na vida não é, aleluia, uma colação de grau, não é um canudo da faculdade, não é comprar um apartamento na beira da praia, não é um casamento dos sonhos. O maior benefício que nós temos é ter o nome escrito no livro da vida, é ser chamado filho de Deus. E às vezes a gente perde tanta coisa por causa, a gente perde tanta coisa em Deus por causa dos nossos princípios. A segunda verdade que eu quero falar, já terminando, falta 2 minutos. Segunda verdade: mantenha-se purificado. Meu Deus, primeiro tem que acordar, mas não adianta acordar, ô glória, e se sujar, irmão. Porque repara que a última palavra lá de Romanos, coloca para mim, pastor, Romanos 13, versículo 11, no finalzinho: pois mais perto do que quando no princípio cremos. Irmão, a salvação está, porque a nossa salvação está agora mais perto. Irmão, acorda,
porque não tem tempo. A salvação está mais perto. Agora não adianta acordar e ficar enrolando. A Bruna é assim, a Bruna vai estudar, ela pega às 7 horas da manhã e ela acorda às 5. E ela fica 2 horas se arrumando para ir para a escola. Todo dia eu falo, Bruna, por que você... Aí eu fico pensando, ela dorme menos, ela descansa menos, ela fica andando, irmão, dentro de casa, se maquiando. Outro dia eu falei, Bruna, por que você demora muito tempo? Ela, pai, que eu tenho que me maquiar. Eu falei, pra quê? Ela, pra ficar bonita. Eu falei, mas por que não fica? Filha, vamos. É rápido, levanta, foi. Eu lembro quando eu estava careca, eu fiz o propósito de aqui na igreja de ficar careca. Irmão, era uma alegria. Por quê? Já acordava pronto. Não tinha que pentear cabelo, é assim. Eu já acordava, até teve um dia que eu acordei assim, estava com tanto sono que eu peguei o peito e passei. E eu senti que estava leve. Eu falei, o que houve? Não tinha. Não adianta acordar e ficar enrolando. Não adianta. Irmão, quanto mais você quiser se preparar, mais tempo você perde. O que ele estava dizendo é, ei, acorda, eu sei que ele te perdoa. Porque se o justo cair por 7 vezes, Deus vai levantar, irmão. Eu sei que se você pedir perdão, ele vai trabalhar, vai te perdoar, mas você está perdendo tempo com isso e não consegue avançar. Está pesado, sabe por quê? Porque você não se preparou. Quer um conselho? Se purifica, porque você acorda já pronto para o arrebatamento. Acorda, Jesus está voltando. Esse é o problema. A gente não se purifica e a gente tem que se preparar muito. Eu lembro que no quartel, antes eu não sei se você faz isso antes de ir pro quartel. Na noite antes já passava roupa, já passava o uniforme, deixava a mochila pronta, o tênis já engatilhado ali, tudo certinho. Por quê? Porque eu queria dormir mais, descansar mais. E quando eu não me preparava assim, eu tinha que acordar um pouco mais cedo. Aí doía, era pior. Tem gente passando luta aqui, sabe por quê? Porque quer. Tem gente, tá, porque tá pesada essa caminhada? Foi porque em vez de se purificar, você resolveu se sujar. Aí agora para você entrar no reino celestial, tá mais difícil. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém. O diabo vai até pelejar, mas em nome de Jesus você vai para o céu, irmão. Não toma posse dessa palavra, vai ser difícil, mas eu sei que você vai entrar. Meu Deus, no arrebatamento essa igreja vai ficar vazia. Se alguém quiser virar pastor dessa igreja, pode ficar até com telão de LED, irmão. Eu quero ir para o céu. Nós vamos fechar essa igreja por abandono, porque nós subiremos para herdar o céu. E quem vai subir para o céu, por favor, expresse algo. Vai, o cara mandará calabadarás. Revista-se de pureza, revista-se de purificação de Deus. Verso 13, olha o que diz, verso 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Meu Deus, sabe o que está falando isso aqui? Dia, noite, dia fala de ciclos, porque todo dia meia-noite muda o ciclo. Me prova na Bíblia, a Bíblia fala que para cada dia tem o seu mal. É um ciclo, cada dia é um ciclo. Sabe o que está dizendo? O ciclo vai passar, mas a promessa permanece de pé. Jesus vai voltar. Pastor, hoje está ruim. Quantas vezes você já passou por situações difíceis que você achou que não ia aguentar, mas você aguentou? Irmão, eu não sei você, eu já tive coisas na minha vida que eu falei, dessa não tem como, mano. Agora não dá, vou morrer. Acabou a história. Não foi negócio de tráfico, já falaram que eu já fui traficante. Depois falaram que eu fui miliciano na Vila Sapê. Já fui tudo na Vila Sapê. Falaram para mim na Vila Sapê que eu já fui da boca do Comando Vermelho. Aí depois falaram que eu fui miliciano na Vila Sapê. Pouco tempo falaram que eu era lamonteia. Sabe o que é lamonteia, irmão? Homicida. De dia é homem, de noite é cida. Amante, meu Deus, amante toda semana, até que parou, graças a Deus. Deve ter uns 2 semanas que não me dá um amante. Porque direto aí é a tribulação, difícil ser bonito. Esse país de invejoso. Esses cabelos loiros, sei porque minha mãe, mano. Pai, tu caprichou no dia, não sei como é que o senhor tava.
Tu não era nem da igreja, tu estava saindo da onde? Tu estava espiritual. Tu saiu direto da macumba, dos tambor e foi na vaza. Ele falou... Hã? Meu Deus, olha a mistura, irmão. Não vai beber para não sair igual, hein? Conhaque, Dré e Coca-Cola. É a fórmula para as coisas de Deus boa, minha. Hein? Aí o crente fala, vamos fazer um filho bonito igual o pastor e vai beber. Aí deu ruim. Aí deu ruim, né, irmão? Ô, glória. Aplauda Jesus, irmão, pela vida do meu pai. Foi nem uísque, água de coco, né? Tava na luta, né? Pior o França que vem na 51, hein? Pitu, não, tu é 51 e o único que é mais feio vem na Pitu. Hã? Jojo vem na barrigudinha de 3. Caninha da roça. Irmão, porque não adianta a gente estar pronto para o querer de Deus. Estou pronto, mas eu não estou purificado. Isso daqui é algo muito interessante, porque em Mateus 25 fala, Jesus conta uma parábola extremamente apocalíptica. Olha só aqui, filme de ano 2030, apocalíptica, falando sobre as 10 virgens. Elas estavam no lugar certo, do jeito certo, mas elas não tinham o que precisavam. Não adianta só se manter virgem, não adianta só estar no lugar certo, tem que estar aqui com algo que possa fazer você aparecer diante de Deus. É por isso que você tem que adorar todo culto. Elas estavam diante do noivo com a roupa certa, adornada, tinham esperado a vida toda, não tinham se perdido, mas não tinham aquilo que identificava ela diante de Deus. E aí você não entende porque o irmão do teu lado entra no, meu Deus, o Cleitinho, o Jojo, tô frito ou quente, tô frito ou calor. Por que isso? Por quê? Sabe por quê? São as lamparinas que são acesas, cada um com a sua. Uma acende muito e grita, a outra acende pouco e chora. Cada um tem a tua profundidade, irmão, aleluia. Mas alguma coisa precisa fazer você aparecer quando o noivo passa. E não é sempre que ele passa, tá? A casa é dele, o caminho é dele, mas tem a hora que ele passa. E quando ele passa, o arauto vem gritando antes. Aí vem o noivo e não tem tempo para se preparar. Então saia de casa pronto e preparado, porque o noivo pode passar essa noite aqui. Meu Deus, e se ele passar essa noite, só consegue entrar dentro do mundo espiritual, aleluia, quem tem algo que o identifique diante de Cristo. Tem gente que está presente, mas não tem identificação, sabe por quê? Vive em escuridão. E até quando você vai ficar andando nessa escuridão? Olha o que o texto fala. Porque volta a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. A arma da luz é diferente da arma da terra. A arma das trevas, como é que é? Fofoca, não é assim? Não conta pra ninguém não. E da luz, traz as claras. As armas da luz são diferentes. E quase sempre nós seremos motivados a andar com as armas das trevas. Amém ou não amém? Mas Jesus é suficiente. Levanta a mão direita e diga, Jesus é suficiente. Versículo 13. Andemos dignamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Nada disso. Pode passar, meu filho. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscências. O meu diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Sabe qual é o nosso problema? Paulo fala aqui, é que a gente cuida do Espírito Santo, mas guarda uma área para as coisas da carne.
Eu sirvo a Deus na igreja ao ponto de glorificar, de estender a Ele a glória, de levar para Ele o melhor. Mas tem um momento que eu faço o quê? Eu tenho um contatinho ali. Eu costumo falar isso, que são pecados de estimação. Pessoas que estão vivendo em pecados há tanto tempo, que ele não consegue acabar com aquilo. Mas hoje eu quero liberar uma palavra aqui. Que toda a concupiscência da carne, que aquilo que agrada a tua carne e que você sente falta, aquilo que bate a porta de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês, semana em semana, em nome de Jesus hoje vai ser jogado por terra. O Senhor te dará graça, o Senhor te dará força. Sabe para quê? Para você vencer as coisas da carne e se revestir do Senhor Jesus. Jesus é suficiente ao ponto de eu me vestir do Senhor Jesus, porque quando eu me visto do Senhor Jesus, eu não tenho tempo para as coisas da carne. Se vestir de Jesus está aqui, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5, vai me ensinar o seguinte, olha só, que coisa top. Porque, não, 5:5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das... Você entendeu isso aqui? Como eu sou filho de Cristo, da luz, nada do que eu preciso fazer precisa ficar em oculto. Aí alguém fala, o Mirra é expert em pregar sobre José, né? Já pregou 4 vezes nessa igreja, 3 vezes nessa, 3 ou 4, 3 vezes? 3 vezes nessa igreja, 2 ele pregou sobre José. E a metade da outra também. Top. E aí alguém fala assim, não, José, você não pode contar o teu segredo para os seus irmãos. Irmão, para de ser bobo. Se José não fosse vendido pelos irmãos, ele nunca teria sido governador. Às vezes a decepção na terra nada mais é do que o caminho do processo que Deus tem para nos exaltar. Vai se decepcionar com o irmão? Vai. Vai se decepcionar com o Potifar? Vai. Mas depois, aleluia, você vai se gloriar, você vai ser honrado por aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Dá lugar lá para eles, estão entrando lá, ó. Seu Armed, coloca aqui do lado aqui, Francis, eles dois. Então não adianta a gente pensar em coisas terrenas, se o Senhor já escolheu coisas grandes para a gente. Olha para a pessoa mais bonita que está aqui, mais bonita, olha aí. Aí pela fé, não fica olhando para mim não. Olha para mim, olha! E o justo viverá pela. Olha para essa pessoa mais bonita e fala para ela assim, ó, Deus é contigo. Não, tá fraco, diga, Deus é contigo. Digo, ao ponto dele estar cuidando de você até hoje. Isso, ele está cuidando de você, irmão. 600 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. Você está aqui, de repente alguém na tua casa morreu, de repente alguém na tua família morreu, mas você continua de pé. Você está bem. Você está aqui. Fala, olha eu aqui. Não, tá fraco, diga, olha eu aqui. Você está aqui. Não tem por que ficar preocupado. Não tem por que você. Porque o Senhor vai continuar te guardando. Eu vou liberar uma palavra para você, posso? Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Não vai ter enfermidade que vai poder te parar, oh glória. Não tem vírus que vai poder te parar. Eu vou liberar essa palavra, porque sobre a sua casa está descendo a bênção do Senhor. Enquanto você está aqui, Deus está indo na sua casa, nos seus negócios. Deus está indo sobre você para fazer você viver o melhor dele. E não é por conta dos seus recursos, não é por conta da sua capacidade, do seu intelecto. Foi porque Deus te escolheu, porque você escolheu viver para Ele. Jesus é suficiente. Diga amém. Ele é suficiente. Suficiente a nós. Vem cantar. Vem cantar. Eu tinha feito uma outra anotação aqui. Que Jesus, olha que coisa forte. Ele é suficiente como profeta.
Porque ele ensina, Sermão da Montanha, sim ou não? Sim ou não? Ele é suficiente como sumo sacerdote, porque ele intercede por nós. Quem vem a mim de maneira alguma eu, e ele é suficiente como rei, porque ele governa e ele mantém a nossa vida. Amém? Jesus é suficiente